agora a parte 2 da nossa aula de ciências. Vamos falar sobre os animais. Isso mesmo. Então, nós já trabalhamos os seres vivos, que são os vegetais, os animais, tá? E são os ser humano. O ser humano também é um ser vivo, tá? Porque eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Agora nós vamos trabalhar, né, mais detalhadamente aí sobre os animais, que é um ser vivo. Então, o animal, ele é um ser vivo. Por quê? Porque o animal também nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então, no livro de ciências, tá? Página 99, isso. Página 99, os animais. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde vivem, na terra, na água ou no ar. O modo como se locomovem, andam, nadam, voam, rastejam e saltam. E pela cobertura do corpo, escamas, pelos, penas, carapaças. Então, a gente identifica os animais, tá? De acordo com essas características. Então, a gente vai ver, é um animal aquático? Então, eu sei que ele vive na água, né? Eu sei também que ele nada. É um animal aéreo? Eu sei que é um animal que voa, tá? É um animal que rasteja? Eu sei que é um animal que a cobertura do seu corpo encosta no chão. É um animal que salta? Eu sei que é um animal que dá pulos. É um animal tão fofinho. Então, é um animal que tem um pelo, tá? Então, vai depender ali das características daquele animal, do seu tamanho, da sua forma, para eu agrupar ele. Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral são chamados de vertebrados. E os que não possuem crânio nem coluna vertebral são chamados de invertebrados. Vamos sublinhar essa parte aí, ó. Interessante, tá? Questão de prova também. Então, os animais que possuem crânio, os animais que possuem crânio e coluna vertebral, chamados de vertebrados. Então, animais vertebrados são aqueles animais que possuem o quê? Coluna vertebral, que possuem um crânio, que possuem ossos, tá? Então, lá no segundo ano, a gente falava mais essa frase aqui. Animais vertebrados são animais que possuem osso. Agora, nós estamos no terceiro ano, nós vamos melhorar a nossa linguagem, tá? Então, a gente já vai falar o quê? Que são animais que possuem crânio e coluna vertebral, tá? Então, os animais chamados de vertebrados são animais que possuem crânio e coluna vertebral. Tá bom? Certinho? Então, isso aí vai o quê? Aprimorar o nosso vocabulário. De acordo com o que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo palavras novas, né? Que são substituídas aí por outras palavras, tá? E os que não possuem crânio nem coluna vertebral são chamados de
invertebrados, beleza? Então, invertebrados são animais que não possuem o crânio e nem coluna vertebral. E os animais que possuem o crânio e coluna vertebral são chamados de animais vertebrados. Aqui nós temos dois exemplos, né? Aqui nós temos animais vertebrados, deu exemplo aqui do macaco e do peixe, e aqui dos animais invertebrados, como a borboleta e o polvo. Aqui eu tenho um grupo desses animais vertebrados. Então, a gente agrupou esses animais vertebrados em aves. Então, nós temos um grupo de aves, nós temos o grupo do peixes, nós temos o grupo de anfíbios, nós temos o grupo de mamíferos e nós temos o grupo de répteis, tá? Esses animais aqui são animais que possuem o quê? Possuem a coluna vertebral, possuem um crânio, tá? Por isso eles são chamados de animais vertebrados. E aí foi dividido esses animais vertebrados nesses grupos. Página 100. Animais vertebrados. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsável por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. Então, né, o crânio e a coluna vertebral faz parte do esqueleto. Então, aqui nós temos o esqueleto humano de uma pessoa, o crânio, que é a cabeça, e a coluna vertebral, né, que fica ali atrás, né, na parte de trás, as costas, isso, na nossa costa, que fica a coluna vertebral, tá? E é uns ossos, né, formada de osso, tanto o crânio como a coluna vertebral é composto de osso. E é esse esqueleto que sustenta o nosso corpo. Se não for o esqueleto, o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai ficar molinho, igual gelatina, né? Então, o esqueleto, ele dá essa sustentabilidade, né? De fazer os movimentos, da gente permanecer em pé. E ele também protege o quê? Protege aí o órgão do pulmão e do coração. Aqui nós temos também o esqueleto de um animal vertebrado. Ele deu exemplo aqui do peixe. Então, aqui nós temos o crânio do peixe, que é a cabeça, e nós também temos a coluna vertebral do peixe, tá? Então, aqui nós temos um peixe. No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo dividido em 5 classes. Então, os animais vertebrados são divididos em grupos, como a professora informou. Esses grupos aqui é o grupo do peixe, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Então, eles são divididos nesses grupos, tá? Podemos também falar em classe, que no livro trouxe a palavrinha classes também, tá? É a mesma coisa. Professora, por que o ser humano está aí, né, na imagem de um animal sendo considerado um animal vertebrado? Porque o ser humano é um ser vivo também. Só que ele é um ser vivo pensante, né? Nós chamamos de ser racional. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa capacidade de pensar. E o animal, como o cavalo, ele não tem essa capacidade. Apesar de que, né, os animais domesticados, eles são bem inteligentes, mas eles não têm essa capacidade de ser um ser pensante como o ser humano. Mas o ser humano, ele é também um ser vivo. Por quê? Porque ele nasce, ele cresce, ele reproduz, ele envelhece e ele morre.
Aqui nós temos outros exemplos aí de animais vertebrados, tá? Aqui nós temos o esqueleto também de um peixe e esqueleto de um mamífero, tá? No caso aqui pode ser da vaca, né? Por causa do chifre aqui. E aqui o esqueleto humano. Bom, página 101, nós vamos falar dos mamíferos. Então, a gente viu que os animais vertebrados, eles possuem 5 classes, né? Eles são classificados aí em 5 grupos. E vamos ver o primeiro grupo que o livro trouxe, o grupo de mamíferos. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum: a presença de glândulas mamárias, órgão que é responsável pela produção de leite. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra, alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas, mas todos eles respiram pelos pulmões. Veja alguns mamíferos. Então, eu tenho aqui a baleia, ela é um animal que vive na água, aquático, mas ela é mamífero, tá? O ser humano é um mamífero. O macaco é um mamífero e o morcego, apesar do morcego ser um animal que voa, ele também é mamífero. Por quê? Porque eles possuem o quê? Glândulas mamárias, tá? E eles produzem o quê? O leite, né? Para dar aí aos seus filhotes, tá? Então, os mamíferos são animais que possuem glândulas mamárias. E a maioria dos mamíferos são animais que vivem na terra, tá? São considerados animais terrestres. Apesar que a gente tem também alguns animais que voam, como o morcego, tá? E a gente também tem um animal lá que vive na água, como a gente viu lá no livro, como a baleia, os golfinhos e as focas. Mas a grande maioria deles são animais terrestres. Os morcegos são os únicos exemplos de mamíferos que voam. Então, não existe outro mamífero que voa, somente o morcego. Um outro grupo de animais vertebrados são as aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas, apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos e, assim como os mamíferos, respiram pelos pulmões. Vários representantes desse grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não é capaz de alçar voo, mas usa suas asas para nadar. As galinhas são exemplos de aves que se adaptaram à vida no ambiente terrestre. Então, aqui nós temos a imagem do pinguim, do beija-flor e da galinha, que são consideradas aves, tá? Estão no grupo de aves. São animais também que possuem o quê? Que possuem coluna vertebral, que possuem um crânio, tá? E as características desses animais? Eles têm um bico, eles têm asas, né? E eles têm um par de pernas, então no caso eles têm dois, né? 2 pezinhos, tá? E dentro desse grupo de aves, nós temos animais que dão pequenos voos, tá? Como a galinha, que é uma ave, e ela dá pequenos voos, né? Para subir, para ela ir dormir no puleiro, né?
dormir no galho de uma árvore, ela consegue voar, ela não dá voos longos como os pássaros, tá? E nós temos também a ave aí do pinguim, que não consegue voar, tá? E nós temos os passarinhos, que já conseguem voar tranquilamente aí pelo céu. Então, aqui nós temos o grupo de aves. E existem várias aves, né? Uma imensidade de aves. Aves também que vivem na água, tá? Então, elas dão seus pequenos voos, mas elas também vivem na água, não só na terra, né? Não são só terrestres, né? E também não são só, não são só terrestres, não são só aéreas, né? Que elas só voam, não, né? Elas também vivem na água. Página 102. Página 102, vamos falar um pouquinho dos répteis. É um outro grupo de animais vertebrados. São animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e locomovem-se nadando, andando ou rastejando. São animais que respiram pelos pulmões. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. Então, aqui nós temos a imagem do lagarto, da cobra e da tartaruga, que estão dentro da classificação dos répteis. Então, como a gente viu, os répteis, eles têm a cobertura do seu corpo de placa dura ou escamas, tá? Eles podem viver tanto na terra como na água. E aqui nós temos, né, alguns exemplos de répteis, como o lagarto, o jacaré, a cobra e o cágado. Esse cágado aqui é da mesma família do jabuti, tá bom? Anfíbios, uma outra classificação aí, né, de animais vertebrados. Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios. Então, aqui nós temos a rã, temos a cobra cega e temos a salamandra. O nome anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e quando se tornam adultas, passam a viver em ambientes terrestres. Então, eles passam por uma transformação. Professora, que transformação é essa? Vamos continuar a leitura. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, que são os filhotes de anfíbios. Já os adultos, que vivem na terra, respiram por meio dos pulmões, também através da sua pele, que é bastante fina. Você sabe o que é metamorfose? Então, aqui, nós temos aqui, né, essa mudança, tá, dos anfíbios, que em determinado tempo eles moram na água e com a medida do tempo eles vão crescendo, passa por essa transformação que nós chamamos de metamorfose e eles vão viver na terra. A metamorfose é um processo que transforma o anfíbio jovem girino em adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. Aqui temos então como que é esse processo da metamorfose dos anfíbios. No caso aqui o exemplo do sapo. Então nós temos aqui o exemplo do sapo. O sapo, né,
fêmea, no caso, vai lá botar seus ovinhos, né? Dentro desses ovinhos aqui, tá vendo? Nós chamamos de girino, né? Então, essas larvas aqui, elas irão se transformar em girino. Esse girino vai crescendo, 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 tá? Vai formando aqui, crescendo esse girino. E esse girino, ele vai viver na onde? Ele vai viver dentro da água um determinado tempo. Então, o sapo, ele vive num determinado tempo dentro da água. E dentro da água, né, a forma dele é essa forma aqui, ó, de girino. Então, depois que ele sai do ovo ali, dentro do ovo, ele transforma-se em larvas, que nós chamamos. E essa larva aí, ela cresce e transforma-se em girino, tá? Dentro da água. Quando ele passa pela metamorfose, ele se transforma em um sapo jovem, tá vendo? Esse girino, ele vai se transformando em um sapo, né? E aqui ele está totalmente adulto e vai viver na onde? Ele vai viver na terra, tá? Ali, na terra, mas em ambientes úmidos que o sapo vive. Então, ele vive nos ambientes úmidos, tá? Em brejos, como a gente diz. Então, esse é o processo de transformação, tá? Que os anfíbios passam, no caso aqui, do sapo e da rã. Então, eles passam por esse processo de metamorfose. Nós chamamos de metamorfose essa transformação. Então, enquanto eles são ovos, larvas e girinos, eles vivem na água. Quando ele se transforma em sapo, ele passa a viver na terra. E só lembrando que a cobra cega, ela é considerada um anfíbio. As outras cobras são répteis, tá? Então, as outras cobras são répteis porque elas possuem ali uma superfície ali na sua pele diferente, tá? Então, ela tem tipo uma escama ali na sua pele. Tanto vocês vê, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no zoológico, né? A cobra, ela troca de pele, né? E aquela pele dela é uma escama, tá? É uma escama dura que ela é trocada. E essa cobra cega aqui não, essa cobra cega, a pele dela é tipo a pele dos anfíbios mesmo, do sapo, da rã, a pele dela. Então, a cobra cega é considerada um anfíbio devido às suas características. E a nossa última classificação aí dos animais vertebrados é no grupo dos peixes. Os peixes são animais que habitam o ambiente aquático, como os mares, rios e lagos, e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água por meio de estruturas denominadas de brânquias. Aqui nós temos uma imagem de um peixe aí chamado piramboia. É uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio através do ar, através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. E aqui nós temos o tubarão. Geralmente os peixes possuem corpo coberto de escamas, como o tubarão da imagem acima. Então, os peixes, a gente tem variedades de peixes aí no mar, né, no rio. Eles, né, respiram através das brânquias, tá? Então, eles respiram através das brânquias e tem um corpo coberto de escamas e também tem um corpo coberto de pele, né? Então, a gente come aquele peixe ao molho, né?
e a gente come a pele dele, né, no peixe. Não é necessário retirar a pele, né? É um peixe sem escama. Então, vocês viram aí, né, os 5 grupos aí dos animais vertebrados, tá? Então, animais vertebrados são animais que possuem coluna vertebral e possuem um crânio. E a sua classificação? Como que é a sua classificação? Eles são classificados em 5 grupos, né? Que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Toda essa classe aqui é uma classe de animais vertebrados. Por quê? Porque eles possuem coluna vertebral. Bom, vocês irão responder a página essa daqui. Página 104, isto, página 104. Todo mundo vai responder somente esta página, tá? Só essa página aqui de ciências, beleza? Terminamos então a nossa explicação sobre os animais vertebrados e suas características. Então, vocês viram que cada classificação de animais, eles possuem suas características, tá? Como, professora? Uma característica do peixe, ele nada. Isso mesmo, tá? Uma característica de um anfíbio. O anfíbio, ele passa pela metamorfose, como o sapo. Uma característica da ave. Nós temos o pinguim, que usa as suas asas para nadar. Olha só, né? Uma característica de um mamífero. Ele possui glândulas mamárias, né, que produz o leite para dar de mamar ao seu filhote. Tá? Então, vocês viram aí, né, que cada classificação, né, de um animal vertebrado possui suas características. Bom, tarefa de casa, todo mundo responder a página 104. Vamos para a nossa próxima aula de matemática, isso mesmo. Vamos fazer continha, gente. Livro de matemática em mãos.